Bom dia, meus caros amigos e amigas. Eu tenho apenas 5 minutos, porque eu estou com um problema de memória no celular e vou tentar ser bem rápido, amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Eu vou proclamando o Evangelho e também tentando falar rapidamente, porque, como eu falei para vocês, eu tenho apenas 5 minutos que o meu celular está com problema e foi exatamente por isso que eu me afastei por 5 dias. Eu estava tentando resolver esse problema e ainda não consegui. Rezem por mim. Vamos lá. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Podemos ver aqui logo nesse primeiro parágrafo que Herodes demonstra para nós que ele estava aterrorizado com essa questão de João Batista, né? Porque ele já diz assim: eu mandei matar. Então ele já tinha certeza que era João Batista. Ele estava aterrorizado, ou seja, ele sabia que ele tinha feito algo muito ruim, né? Para a gente se ligar. Ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Olha só, Herodes sabia que ele era justo e santo. E quando Herodes fala aqui, né, ou seja, no meu ponto de vista, Herodes, né, nessa passagem, ele demonstra um não arrependimento, né? E também demonstra que ele vive aterrorizado, certo? Continuando. Finalmente chegou o dia oportuno, era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do teu reino. Ele saiu, perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste. Aqui eu gosto dessa parte, não é que eu gosto, eu fico assim, já está 4 minutos, o rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Aqui entra aquela parte que eu e você, nós gostamos de ouvir a palavra de Deus. A gente fica, né? Ai meu Deus, a gente chora.
Ai, meu Deus, eu venho todo domingo para a igreja. Ai, eu venho todo... A gente fica naquele avivamento. É aquela parte que nós temos que nos converter, né? Essa parte que nós temos que nos assegurar. Porque ele diz assim, ele ficou muito triste, mas não pôde recusar. Não é o nosso caso. A gente não tem que ficar triste e nem recusar. Uma situação dessa, a gente tem que ser servo de Deus. Lutar pela palavra. Ter o avivamento. É preciso ter conversão. É preciso viver contra este mundo que só nos ensina porcaria. E aqui, quando ela diz assim, quero que me des agora num prato, a cabeça de João Batista, ele consegue identificar que é errado. Que é errado. Mas ao mesmo tempo que ele identifica, o rei ficou muito triste, aí, mas não pôde recusar. Por que não pôde recusar? Adivinhem só por quê. Não pôde. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Matou um santo, um consagrado. Ele matou a verdade. Ele matou a palavra. E a gente todo santo dia mata a palavra. É por isso que todo santo dia a gente vive aterrorizado. É por isso que muita gente, hoje, perdoe que eu vou falar, mas é a minha opinião. Peço desculpa quem se sentiu ofendido, mas é por isso que todo santo dia tem pessoas vivendo depressão. Eu vivo depressão. Ansiedade. Por quê? A gente vive aterrorizado com as coisas que a gente faz. A gente mata a palavra diariamente. E nós precisamos sofrer o avivamento. Nós precisamos sofrer a conversão. E toda vez que eu entro no processo de conversão, sempre tem alguma coisa que me tira do caminho. Eu nunca consigo chegar no final. Mas eu sempre percebo, sempre eu venho aqui com ele, eu percebo que cada vez mais eu estou amadurecendo, eu estou criando raízes, eu estou entrando em águas profundas. Continuando. O rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E é isso, meus amados. Nós temos que estar dispostos a sofrer a conversão. E a gente tem medo. Nós temos medo de nos converter, mas para as coisas erradas, a gente se lança sem medo, é impressionante. Mas para sofrer o avivamento, para sofrer a conversão, a gente para e pensa. E muitas vezes a gente para, pensa e não faz. A gente recua. E é por isso que o mundo está doente. Eu vejo muita gente se perguntando o que é depressão, o que é ansiedade, o que é isso. Meus amados, tá na cara o que é isso. Olha, o rei Davi é louvado. Por que o rei Davi é louvado? Quem sabe, quem conhece, sabe. Por quê? Pelo arrependimento que ele teve. Né? O rei Davi é louvado por ser, não pelo seu poder, mas o rei Davi foi louvado porque por ele ter se arrependido de seus pecados.
rei Davi foi, mas ele se arrependeu. E rei Davi, ele demorou para se converter. Então, nós não estamos errados, mas nós temos que estar atentos e não demorar a sofrer a conversão. E cada vez mais tentar se lançar a águas profundas. Amém? Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.